Pai, obrigada pelo teu doce espírito, obrigada porque nós estamos aqui vivendo, Senhor, nosso segundo dia de imersão, nosso segundo dia de encontro contigo. Obrigada, meu Deus, porque tu és Deus de perto, Deus de longe. E grandes são os feitos que o Senhor já fez até aqui. E muito mais Deus fará. Obrigada, meu Deus, pelas mulheres que estão aqui já presentes, pelas mulheres que vão chegar, pelas mulheres que ainda vão assistir em outro momento este encontro. Te damos graças, Senhor, porque todo o movimento da Rede Casa Rosa tem a ver contigo, com o teu coração. Muito obrigada. Que o Senhor nos abençoe e que o doce Espírito seja o conselheiro deste tempo, em nome de Jesus. Diga amém, queridas. Amém. Amém. Oh, coisa linda esses amém. Meus amores, eu já vou avançando na nossa proposta, tá bom? Que a gente precisa caminhar hoje. E aí você já vai desligando o seu microfone mesmo, para que a gente possa estar caminhando com agilidade, porque a gente tem muita coisa para discorrer hoje, tá bom? E você vê que hoje o tema, uma só voz, profissões diferentes, mas um só coração. Né? E hoje eu não quero começar essa noite falando sobre liderança, eu quero começar falando sobre uma palavra que nós vamos mastigar durante toda a nossa caminhada, a Rede Casa Rosa Piauí. Escreve bem grande na sua Bíblia, no seu caderno, tá? Numa tábua, no imã da geladeira, para que você possa identificar. A palavra é maturidade. Porque talvez uma das maiores doenças emocionais da nossa geração não seja a falta de talento, é a falta de identidade. E nós vivemos em um tempo onde mulheres estão extremamente cansadas, mas não apenas cansadas fisicamente, cansadas emocionalmente, cansadas de competir, cansadas de provar valor, cansadas de tentar, sabe? Tentar parecer forte o tempo inteiro, cansadas de tentar se encaixar os padrões que Deus nunca criou para elas. E talvez essa seja uma das maiores razões pelas quais tantas mulheres brilhantes estão emocionalmente adoecidas, porque foram ensinadas a competir. E olha, eu quero que você me leve para o lado liderança, liderando líderes, porque hoje o encontro é de gente grande. Na verdade, todos os nossos encontros de liderança Rede Casa Rosa não levem para o lado pessoal, em nada. Já vai aprender essa frase mágica, não me leve para o lado pessoal, porque isso aqui tem sobre alinhamento. E é o próprio Deus nos chamando a atenção. E essa palavra, essa mensagem de hoje, não tem a ver conosco, tem a ver com uma comunidade de mulheres líderes que estão precisando realinhar a rota no quesito maturidade. Eu ainda estou no slide 1, tá, amiga? E quando eu olho para a palavra maturidade, eu percebo que o reino de Deus, ele nunca foi construído através da rivalidade. Ela foi construída, o reino, ele foi construído através de unidade. Você vê ali Deus unindo o homem e se tornando uma só carne, né? E Jesus nunca levantou homens competindo entre si. Ele levantou discípulos aprendendo a servir. E talvez seja exatamente isso que o Brasil mais precisa agora. E a gente precisa visualizar isso. Não é apenas mulheres inteligentes, sabe, que a gente precisa. Nós precisamos de mulheres maduras, mulheres que não precisem diminuir outras mulheres para se sentir importante. E Rede Casa Rosa vai ficar de olho neste quesito de maturidade, porque uma mulher segura, ela é segura da sua identidade. Ela não sente prazer na rivalidade. Ela sente prazer no propósito. E a gente precisa trazer essa identidade de mulheres que fortalecem o propósito. E para que o meu propósito, de fato, aconteça, como Rede Casa Rosa, eu tenho que estar assim, ó, de mãos dadas com você, comunicando uma só voz. E já vamos, queridas, falando de algo muito forte. A comparação, ela adoeceu mulheres brilhantes. E hoje, eu vou falar algo forte aqui, sabe? O Brasil perdeu muitas mulheres extraordinárias. Não por falta de capacidade, mas porque muitas desistiram emocionalmente no meio do caminho. Olha, enquanto eu digo isso, queridas, eu sinto uma graça e um favor de Deus para falar. Tem mulheres no Brasil que elas decidiram desistir depois de críticas.
Líderes fortes que decidiram desistir depois de comparações, decidiram desistir depois de rejeições, desistiram depois de ambientes femininos adoecidos. E eu peço, na graça do nosso bom Jesus, que a Rede Casa Rosa está levantando mulheres fortes, influentes, poderosas em Deus, de currículos extraordinários, mas nós não seremos um ambiente feminino adoecido. Vai dizendo amém, vai dizendo eu tomo posse. É isso mesmo, Rede Casa Rosa não combina com imaturidade. Essa palavra ela mexeu comigo o dia inteiro hoje, porque eu tenho convicção no meu coração que você é uma mulher madura e que você tem consciência dessa mensagem. Porque, olha, você sabe, existem muitas mulheres brilhantes, mas elas são escondidas. Mulheres inteligentes escondidas, mulheres criativas escondidas, mulheres com dons incríveis, mas emocionalmente cansadas demais para continuar. Tem um livro que eu amo demais, que inclusive faz parte da nossa leitura obrigatória, convocativa, de uma forma educada, de Lisa Bevere. O que está lá para nós lermos é O Despertar da Leoa, mas tem um outro que eu também vou super indicar para vocês, se chama Sem Rivais, é o nome do livro. Ela diz que quando mulheres competem entre si, o inferno não precisa atacá-las, porque elas mesmo começam a destruir umas às outras emocionalmente. E isso é tão real. Meu coração dói falando disso. Porque muitas vezes a maior dor de uma mulher não veio de homens, veio de outras mulheres. Veio de comparação, veio de exclusão, veio de crítica, veio da sensação de nunca ser suficiente. Mas sabe o que eu acredito, mulheres? Rede Casa Rosa, profundamente, que Deus está levantando uma geração diferente. E é uma geração que vai direcionar uma a outra para celebrar umas às outras. E a Rede Casa Rosa está nascendo no Brasil para ensinar a mulher brasileira a se amar. Sabe, a gente está competindo com os homens. A gente está competindo com com pessoas que deveriam estar nos protegendo. E eu não derrubo essa bandeira de maneira alguma, pelo contrário, nós vamos levantar muito forte a bandeira da proteção contra a violência doméstica, mas tem uma briga silenciosa, tem uma confusão, tem uma violência silenciosa entre as mulheres. E nós não estamos falando disso porque isso é muito normal. Mas a Rede Casa Rosa, ela vai ficar atenta. Ela vai ficar atenta. E a liderança, a Rede Casa Rosa, ela precisa aprender a amar a outra líder. E olhe que ela vai ser até mais forte em voz e algumas coisas do que você. E diga graças a Deus. Sabe por quê? Porque você também não precisa fazer tudo. E se você quiser fazer tudo, você vai explodir, minha irmã. E nós não estamos aqui para querer fazer tudo. A Rede Casa Rosa, eu tenho certeza, é o primeiro ambiente que comunica saúde emocional entre as mulheres. Saúde emocional entre as mulheres. E eu já quero dizer algo. Só em nós comunicarmos isso, de banir essa violência que existe silenciosa e oculta entre uma e a outra, eu já vou lhe dizer que a violência doméstica contra as mulheres vai diminuir entre nós consideravelmente. Consideravelmente. E no slide 3, ainda falando uma só voz, não significa mulheres iguais. Significa mulheres alinhadas. Olha esse slide, gente. Olha essa mesa que linda. Porque Deus nunca quis uniformidade. Ele quis unidade. Olha a diferença. Gente, ó, eu pesquisei aqui. Olha isso. Uniformidade tenta apagar a individualidade. E a unidade, ela honra a individualidade. Eu não quero ser igual a você porque eu vou te apagar. E, aliás, eu já estou me apagando só em querer ser igual a você. Eu vou querer ser unida com você, porque o que você tem, eu não tenho, e está tudo bem. Olha, eu faço questão de trazer essa mensagem já na aula 2, porque a gente já vai cortar o mal pela raiz. E é forte. Aqui existirão mulheres fortes, delicadas, estratégicas, acolhedoras, visionárias. Muitas mulheres emocionais, gente. Muita mesmo, sabe? A que ama servir e cuidar e tocar no próximo, assim como a gente, nós somos extremamente sensíveis, chorosas, a TPM que nos aguarde. Nós somos, também tem muitas mulheres racionais, sabe? Mulheres das exatas. 1 mais 1 é 2 e ponto final. Sem dor. Ai, parece que é insensível. Não, eu preciso dessa mulher de relatórios. Nós temos as comunicativas e também temos as silenciosas.
Temos aquela mulher que fala, mas também temos aquela mulher que está atenta. Ela não fala nada, mas olha, a melhor pessoa para você perguntar como é que foi o ambiente e o que aconteceu lá que ninguém viu é para aquela silenciosa. Porque pense numa mulher que passou o radar em tudo. Ela ficou em silêncio porque ela estava só verificando. E todas nós temos um valor inestimável. Porque aqui ninguém precisará provar que merece existir. Ah, fulano não me deu atenção. Como assim? Como assim, querida? Está na hora de você sentar na cadeira de interlocutora para ser atendida por uma das nossas lideranças curada. E isso já foi definido por Deus. E talvez algumas mulheres aqui precisam ouvir isso hoje, hein? Você não precisa se tornar outra pessoa para ser usada por Deus, minha irmã, em nome de Jesus. Moisés era inseguro, Débora era improvável. Olha a lista que eu fiz aqui, ó. Esther era órfã, Maria Madalena carregava dores profundas, a mulher samaritana possuía um histórico emocional complicado, mas Deus nunca escolheu pessoas perfeitas e eu estou inclusa nisso, e você também. Mas ele escolheu pessoas disponíveis. Cadê as disponíveis? Começa a levantar a mãozinha aqui, reage, palminha, coração, vamos embora. Slide 4, maturidade. Você vê aí a Madre Teresa, ela tem mexido muito comigo. Na verdade, ela sempre foi uma grande e forte referência de mulher de serva, né? Como serva, ela nos ensina uma grande lição. Ela nos ensina muito bem que maturidade não é sobre falar bonito, de maneira alguma, né? É conseguir, de fato, permanecer inteira, mesmo quando outra mulher também está brilhando. Isso é raríssimo, isso é pedra preciosa, porque, infelizmente, gente, muitas mulheres aprenderam a viver emocionalmente em estado de comparação. É comparando beleza, casamento, filhos, ministérios, resultado, dinheiro. Uma vez perguntaram para a Madre Teresa: Madre, você é vaidosa? Ela seria vaidade minha se eu dissesse que eu não sou. Porque eu sou mulher. E toda mulher tem a sua vaidade. E a comparação, gente, é uma prisão emocional que essa mulher nos ensina de uma forma linda, sabe? Eu acredito que existem mulheres aqui hoje que Deus quer libertar de necessidade de constante de validação. Porque quem sabe que não foi para um tempo como este, que Deus te colocou neste lugar para você ser curada numa área da sua vida, líder, que é servindo como a Madre Teresa, por exemplo, sendo menor, né, lavando os pés daqueles que ninguém quer tocar, que a sua necessidade de abraço, de afeição, de aplauso, de olhar, vai ser curado. E a maturidade espiritual, ela produz muito descanso na alma da gente. É incrível como que, quando a gente está num local ali servindo, não importa quem está vendo ou não, se alguém percebeu ou não, se eu tirei um 10 por isso ou não, sabe? Isso me lembra muito também João Batista, quando perguntaram sobre Jesus, ele respondeu: importa que ele cresça e eu diminua. Olha o nível de maturidade disso, gente. João, ele não estava tentando disputar espaço com Jesus, né? Ele entendia qual era o propósito deles, e mulheres maduras entendem isso, e a Rede Casa Rosa Liderança fala uma só voz. Agora é a hora da minha irmã liberar a palavra, servir, pegar o microfone. Eu vou te servir com amor. Hoje é meu dia de servir, hoje é meu dia de fazer o café, hoje é meu dia de estar lá nos bastidores. Hoje o meu dia não é o dia do blazer, hoje é o dia da toquinha, que eu vou para a cozinha hoje. Gente, isso é muito lindo. Eu e você elogia alguém servindo dessa forma e acha lindo. Imagina o Espírito Santo de Deus. Agora, você já consegue perceber o quanto que Rede Casa Rosa vai curar não somente a mulher improvável, que está com fome literalmente na barriga, mas ela está com fome de atenção. E a gente vai ensinar que a melhor atenção que ela tem é servindo os menores, assim como o Madre está fazendo agora nesse slide. O slide 5, gente, a gente foca muito sobre identidade. E tem uma frase do livro Despertar da Leoa, que também está na nossa lista de livros, tá? Que me toca profundamente. Lisa é minha autora, best friend, eu chamo, é uma das minhas melhores amigas, book friend. Eu gosto muito da forma como ela posiciona, sabe, a linha de alinhamento na moldura da mulher de fé, tanto para servir em casa, na igreja e na sociedade. Eu acho muito lindo, porque todas as vezes que Lisa traz as suas falas, ela sempre está trazendo exatamente essa unidade. E além do livro Despertar da Leoa, ela disse assim, ó, leoas não competem entre si pela voz. Elas protegem o território juntas. E tem um outro capítulo também deste livro que fala sobre a proeza do rugido. A força do rugido silencioso. Porque ela não precisa rugir para ser leoa. Basta ela estar presente. A leoa se levantou. Quem é que tem coragem de acordar e despertar uma leoa?
A internet ficou lenta. É só para... Quem mais, gente? Tem mais pessoas? Confere para mim, Denise, doutora Luciana, Kátia. Quem mais está por aqui? Confere se realmente... Érica. Aqui para mim está ok. Ótimo. Tá ok aqui. Pronto, amiga, muda de Wi-Fi aí, vai dar certo. Gente, eu tenho uma notícia boa. Essas aulas estão sendo gravadas e o pessoal está fazendo as edições da aula de ontem e da aula de hoje também, tá bom? Obrigada, Kate. Então, gente, continuando, ainda falando sobre as leoas, né? E talvez seja isso que Deus, ele esteja tentando restaurar nas mulheres dessa geração. Meu coração fica pensando, sabe em quê, gente? Sabe em que momento foi que eu e você perdemos o nosso lugar de fala e de representatividade ali no parlamento? Aquela cadeira que hoje ela é sentada por uma pessoa que não representa a mulher biologicamente feminina. E eu comecei a orar por isso, bem antes da Rede Casa Rosa surgir. Eu disse, Deus, nós não perdemos o nosso lugar agora. Que momento foi esse? E pensando muito sobre isso, foi quando eu comecei a perceber a quantidade de violência feminina que acontece, não somente homens violentando mulheres, mas mulheres violentando outras mulheres de uma forma silenciosa. E é tão rasteiro, sabe? Essa ferida dentro da nossa geração feminina é tão rasteira, é tão oculta, que você percebe que o inimigo das nossas almas, ele não quer dar voz a isso e fica levantando outras bandeiras que são necessárias serem protegidas. E, mais uma vez, nós vamos bater muito forte nessa pauta da violência doméstica. E trabalhando muito forte sobre proteção, comunhão, honra, parceria, mas eu não posso, eu sou muito hipócrita em falar de proteção da mulher se a gente não se protege, se a gente não se guarda, se a gente não se ama. Porque mulheres curadas levantam mulheres. Mulheres feridas competem. E isso exige muita coragem para admitir isso, queridas. Porque, às vezes, a rivalidade, ela não aparece em palavras. Eu já disse isso aqui várias vezes. Ela aparece no silêncio, é na indiferença, é na dificuldade de celebrar, é numa crítica disfarçada de conselho, na necessidade de sempre parecer superior. Mas o amor verdadeiro honra. O amor verdadeiro vibra. Vibra pela conquista da outra. E talvez o maior sinal de cura emocional seja quando uma mulher consegue aplaudir outra sem sentir dor dentro dela. Celebrar de fato, sabe? Isso mexe muito comigo, muito. Porque eu tenho convicção que nós estamos permitindo homens sentarem nas cadeiras de poder, até trajados de mulher, porque a gente não se ama. Porque a gente não se valoriza. E eu peço perdão pela emoção, queridas, porque realmente isso mexe muito comigo. E a Rede Casa Rosa, ela não tem a ver com mulheres fortes cuidando de improváveis. Tem a ver com mulheres se amando, se cuidando, sendo colunas. E no slide 6, a casa, ela representa isso. A Casa Rosa, ela não nasceu para ser apenas um projeto social. Você já percebeu que o projeto social é só isca. Eu disse até isso ontem, eu digo de novo. E ela nasceu para se tornar uma cultura muito forte. É uma cultura de honra entre nós, uma cultura de maturidade, uma cultura de acolhimento, uma cultura de mulheres emocionalmente saudáveis. É porque, sinceramente, o Brasil não precisa apenas de um evento feminino. Mais uma ONG, mais uma fundação. É o desejo no meu coração. Olha, eu tenho certeza que hoje tem mulheres aqui que estão realinhando a rota do seu olhar de uma mulher para outra. E ambientes onde ela possa respirar sem medo de comparação. Gente, a casa tem que ser muito leve. Sem medo de julgamento, sem medo de exposição. E é isso que nós vamos construir juntas. Sabe, eu tive o maior carinho de escolher os melhores tons, de escolher alguns detalhes lá que nós ainda, financeiramente, não conseguimos colocar na casa, mas em breve teremos. Mas não é sobre beleza, fachadas, é sobre fundamento. E isso tem que sair das teorias e sair dos bons artigos e bons livros e tem que fazer parte das nossas ações sociais. Eu preciso ser social na minha casa, eu preciso ser social na minha igreja, eu preciso ser social na minha empresa, eu preciso ser social na minha cidade. Eu preciso ser social na Rede Casa Rosa. Ser social é natural de uma mulher curada. Ah, eu amo fazer o social, é mesmo? E como vai a sua comunicação com as pessoas que te ferem? Como vai sua comunicação com as pessoas que te agridem, que julgam você? Como vai sua comunicação com seus filhos? Como vai sua comunicação com a sua casa? Perceba que ser social, ela
É um ato natural de amar. E, de fato, olha, eu estava orando por muitas mulheres que estão dizendo assim para mim, gente, eu estou recebendo tanto áudio, tanta mensagem, que eu fico o dia inteiro conversando com vocês. Se eu não converso com você, a conversa completa, pode deixar a conversa aberta que eu vou voltar lá. E a gente vai continuar conversando. E eu percebo que tem muitas mulheres que falam assim, ó, ai, pastor, eu gosto muito de trabalhar no social. Eu gosto muito, eu estou ouvindo isso muito, sabe? É vocês que estão chegando. E eu já sou o contrário, gente. Essa não é a minha comunicação. Se há 3, 4, 5 anos atrás, alguma líder na cidade de Teresina levantasse um projeto semelhante a este, eu não iria, porque eu não gostava do trabalho social deste, que aparentemente, na primeira chamada, a gente entende que nós vamos atuar. E foi quando eu comecei a orar, Deus começou a me chamar, você vai aprender, Isaías 58, o verdadeiro jejum, toca no órfão, toca na viúva. Você vai aprender a sair da sua zona de conforto. Você vai aprender a fazer somente, não somente o que te dá alegria e prazer emocional. Você vai aprender a me obedecer. E a Rede Casa Rosa, gente, para mim, é uma grande rede de obediência a Deus. E eu já estou apaixonada com o que eu estou vendo. E eu pedi, Senhor, não quero ser a mulher do sopão, não quero ser a mulher da cesta básica, eu não quero que a gente seja conhecida como aquela que parece que é vereadora, sai correndo, cuidando de todo. Não, peraí. Social é aprender a ser mulher, fazendo bem já dentro de casa. E fazendo bem já uma para outra. E aqui eu quero mostrar para vocês o quanto que nós somos diferentes. A quantidade de profissões, slide 7. A quantidade de profissões diferentes, gente. Olha a quantidade de gente diferente aqui. É muito linda. São médicas, advogadas, psicólogas, empresárias, professoras. É mulherão, é ou não é, gente? Só tem mulherão. Você não tem noção do quanto que essa turma que está aqui é só mulherão. Currículo, assim, que eu fico... Meu Deus, que lindo! Eu vou sentar e aprender muito, sabe? E tudo isso é muito lindo, mas eu quero que vocês entendam algo. Os títulos que nós temos serão ferramentas e não a nossa identidade. A doutora Jaque. A profissional na contabilidade, Érica Gonçalves. Não. A gente vai reaprender a se apresentar se celebrando. E não tem a ver com o título, porque vai vir a dona de casa que não tem título nenhum de PhD, que aqui tem muita gente, especialistas, mulheres que se entregaram profissionalmente e intelectualmente, boa parte da sua vida para adquirir uma profissão com êxito e excelência, e graças a Deus por isso. Mas vai vir a dona de casa que ela não teve tempo para se qualificar como essa outra profissional amiga nossa, e ela é tão serva quanto a médica qualificada. E aí? A de título maior é a doutora ou é a dona de casa? Nenhum nem outro. Nós somos irmãs. É isso que eu quero trazer nessa única voz, sabe? Nós somos irmãs. Irmãs. Os títulos são ferramentas e não identidade. Porque o currículo pode até abrir portas. Ele já fez isso para você, faz isso para mim. Mas é a maturidade que vai sustentar os nossos destinos e Rede Casa Rosa e até Jesus voltar. Eu estava orando e qualifiquei assim, olha, 70% dos nossos títulos... na verdade, é o contrário. 70% do que vai sustentar essa obra não está no nosso currículo. 70% do que vai sustentar essa obra não está no nosso currículo, está no nosso coração. Porque qualquer pessoa pode aprender protocolo, pode ler um livro, pode fazer o curso, sabe? Mas nem todo mundo aprende com paixão. Foi por isso que eu fiz questão de trazer o slide da Madre Teresa e abram os portais da fé, quebrem as correntes da religiosidade. Porque nós podemos aprender e muito com as nossas irmãs cristãs de outras denominações. E é por isso que essa formação é tão profunda, gente. E o que nós estamos gerando já no slide 8, já quase finalizando, nós estamos gerando um grande movimento. Olha o que chegou para nós, a nossa identidade. Eu poderia ter vindo já no terceiro slide mostrando para vocês as nossas fardas, os nossos pins, o nosso lenço, a nossa paleta de cores. E não adianta a gente estar vestida assim, todas lindas iguais, de coração totalmente diferente uma da outra. Então, agora sim, respira fundo aí, vai. Faz sentido, sim ou não? A gente viver esse movimento verdadeiro, sabe? Que não nasce no ego, nasce de um propósito forte. Talvez aqui há alguns anos ninguém se lembre exatamente dos nossos nomes, viu? Pensem nisso.
mas elas vão se lembrar que nós fomos escolhidas, a gente foi ouvida, a gente foi fortalecida, a gente acreditou uma na outra. E, sinceramente, gente, isso vale muito mais do que 1000 aplausos. Sabe? Madre Teresa, mais uma vez, ela nem todos podemos fazer grandes coisas, mas podemos fazer pequenas coisas com grande amor. Talvez seja exatamente isso que nós vamos fazer, amando mulheres, sabe? Fazendo elas voltarem a acreditar que elas possuem um valor inestimável, inestimável, né? E aí tá aí, gente, olha que lindo, nosso pin, nosso lenço, nossas camisas, crachá, certificado. Mas olha isso aqui, gente, de verdade não tem a ver com luxo. Você tá vendo que são coisas simples, mas sim, você pode estar escolhendo tecidos diferentes, que você se sinta mais confortável, com seu bom gosto, né? E também de acordo com o seu bolso. E quando uma mulher encontrar uma de nós, ela vai sentir acolhimento, equilíbrio, honra e segurança. Não porque a gente está igual, que a gente tem algumas falas parecidas, mas é porque a gente exala esse amor uma pela outra. Sabe, o olhar da gente muda uma para a outra, antes mesmo de ouvir qualquer palavra, gente. E aqui eu chego no slide 10 para encerrar. E eu acredito que nós vamos viver imersões, encontros super fortes e intensos ainda. E eu acredito que a aula 2, ela é fundamental para qualquer liderança que queira entrar, né? É bem forte. Talvez muitas mulheres chegaram aqui cansadas, mas eu acredito profundamente, sabe, que Deus está levantando, sim, mulheres maduras. E eu tenho um exercício do dia, gente. Respira fundo aí, porque o exercício do dia é forte, Brasil. É forte, Brasil. Tem um slide do exercício do dia aí, Denise? Ai, gente do céu, esse GPT tentou me fazer. Ele me deixou um pouquinho mais rechonchuda, mas tá bom, tô feliz. Passou a comunicação, tá? Gente, olha isso aí, ó. Nossa primeira missão, agora a Rede Casa Rosa, tá bom? O que é que vai acontecer? Você é uma boa líder. E nós não estamos aqui só para viver teorias, a gente está aqui para fazer de fato a ação acontecer. O que a gente faz é a ação social, combinado? E vão sair dessas teorias e vão para a prática. O que é que vai acontecer? Você vai pegar o seu WhatsApp, começar a mocinha aí do slide, vai procurar 10 mulheres. E você vai fazer uma pergunta para ela. E olha, eu até facilitei o jogo, hein? Eu estou até mandando uma mensagem lá no grupo agora, exatamente com o textinho, para que você envie para a sua amiga. Deixa eu mandar logo aqui para a Rede Casa Rosa. Pronto, já foi para a Rede Casa Rosa, exercício do dia. E você vai falar para ela: oi, amiga, eu estou fazendo parte de uma formação de liderança, Rede Casa Rosa. É um movimento que nasceu para acolher, cuidar e transformar a vida. E aí você vai fazer uma pergunta para ela: o que mais tem roubado a sua paz? E aí, a partir destas respostas que você vai receber, você vai preparar uma redação de aproximadamente 30 linhas, breve e resumidamente, e você vai nos entregar até o dia 2 de junho. Porque sabe o que é isso, gente? Já é a célula, já é o embrião do seu primeiro projeto que você vai executar dentro da Casa Rosa. Então, perceba que as nossas beneficiárias vai vir a partir de você, tá? E depois que você fizer esse resumo, você vai abrir sua mente, seu coração, vai perceber as dores de cada uma delas e vai dar para me fazer uma mesa de mentoria, vai dar para me fazer uma palestra, vai dar para me fazer um trabalho de doação, vai dar para me chamar uma médica que tem lá na Rede Casa Rosa e ela vai conseguir dar assistência aqui, a maioria delas, sabe? E começa os trabalhos da Rede Casa Rosa. Então tá aí, você já vai começar a tocar em 10 mulheres de propósito, com propósito, intencionalmente, vai ouvi-las. É somente essa pergunta: o que mais tem roubado a sua paz? E o que as 30 primeiras que nos entregarem, tá? A Vera tá falando que o coração até acelerou aqui. Filhota, a gente é da ação. Eu já estou com a casa praticamente pronta, te esperando para você receber as suas 10 mulheres. E vou finalizar o que vai acontecer. Dia 2 de junho vai ser a nossa grande consagração da casa, vai ser um belíssimo coquetel. Inclusive, a gente ganhou uma boa parte dos pães cor-de-rosa que acontece na padaria da penitenciária masculina do Piauí, gente. Lá dentro tem uma padaria, eles fazem pães cor-de-rosa. E o nosso capitão, coronel Carlos Augusto, nosso comandante, e ele já está encomendado esses pães cor-de-rosa para mandar para o lançamento da Rede Casa Rosa. A gente está muito feliz com isso. E você já vai nos entregar. Então, neste dia, muito provável que você já tenha até a sua agenda, porque o seu projeto já vai entrar em ação.
E aí você vai entrar em contato conosco, tem a Cíntia, que você vai conhecer a Cíntia Carol, você vai conhecer a nossa presidente, a nossa vice-presidente, você vai conhecer a pastora Denise, a doutora Alzira Carvalho, que ela é psicóloga, coordenadora do social, e você já vai colocar a sua atividade dentro da Casa Rosa. E a Casa Rosa vai te receber, vai te dar suporte, você vai poder atender essas 10 mulheres lá nos consultórios, vai poder atender elas na roda de conversa, no café, no auditório, que tem tudo pronto lá para você, só você chegar com o seu pessoal e nossa ação começar, tá? Posso fazer a minha ação e o meu projeto com minhas 10 mulheres lá no meu bairro? Pode sim, nós vamos dar o suporte, vamos lutar para que você tenha o máximo de itens, insumos, quem sabe se vai ser uma oficina que necessite, tá bom? E as 30 primeiras a me entregar esse projeto vão ganhar o item do nosso, o item, que eu coloquei aqui, tá. Ou é o broche, ou vai ser o lenço, tá bom? Segura a onda. Passa para mim, por favor, Denise, o último slide para a gente ir para casa. Gente, olha só o que nasceu hoje. Hoje nasceu a loja online da Shein, da Shopee, da Rede Casa Rosa. A Denise, pastora Denise, é a nossa coordenadora da loja, é a nossa gerente, na verdade. Então, os blazer, os bottom, o lenço. Eu estou até usando aqui o bottom do Lírio da Paz. Ele está também já no link, está cheio de cupons promocionais, mas a gente está finalizando a nossa loja online, porque como tem mulheres do Piauí todo para comprar esses itens, a gente decidiu, foi muito de Deus, porque tudo que vai ser arrecadado vai 100% para a Rede Casa Rosa, vai ser totalmente doado para lá. Inclusive, o CNPJ desta loja já está no CNPJ da Rede Casa Rosa, tá bom? Então, vocês de Parnaíba, Piripiri, Picos, Uruçuí, Floriano, Bom Jesus, Miguel Alves, Água Branca, Campo Maior, Luiz Correia, Piracuruca, tem uma mulherada forte que vai começar as ações com as suas 10 mais, tá? Vai pegando esse nome gostoso e abençoado. E na próxima semana, acho que junho, né, amor? Junho, nós vamos estar com 50 outdoors no Piauí inteiro, apresentando a Rede Casa Rosa. Então, vai estar em Picos, vai estar na sua cidade. E a gente está muito feliz com tudo que está acontecendo. E você viu, puxa aí. Já vai puxando as mangas, porque a gente vai trabalhar e muito, e muito. Quem tá feliz aí, vai. Solta emoji. Gente, nosso coquetel, dia 2 de junho, em Teresina, vai ser transmissão ao vivo, com link ao vivo lá de dentro da casa, tá bom? E para você que é de Parnaíba, para você que é de Picos e Floriano, eu já estou fazendo agenda para que a gente desça com o carro da Rede Casa Rosa para a sua cidade, para a gente poder te entregar alguns itens oficialmente para você, fazer também esse momento de consagração. Eu até separei aqui o óleo da unção, gente, porque a mulher, liderança Rede Casa Rosa, ela sabe que talento sem unção é fumaça, hein? Então, é uma mulher que ora, que faz as suas preces, é uma mulher de fé, tá? E nós vamos estar fazendo essa agenda em junho, nós vamos correr aí pelo Piauí, em algumas cidades estratégicas já. Parnaíba já está na minha rota, porque eu já estou com uma liderança forte aí, e nós já vamos começar um trabalho lindo. E quando é que a Casa Rosa chega na minha cidade? Você está linda, formada, de lencinho, itens, a Casa Rosa chegou. A primeira coisa que a gente vai levar para a sua cidade é a bandeira. A gente lhe entrega a bandeira, o estandarte lindo, que onde você colocar ele, levantar ele, ali é Rede Casa Rosa. Até que a gente tenha um volume lindo, sabe, de atividades em ação, que a gente escolhe um local, pinta de rosa, coloca nossa logomarca pintada, a gente tem uma identidade muito linda que está no muro, que é uma arte de um pintor piauiense, a gente fez questão da nossa fachada ser bem humanizada, para que todo mundo que passa na frente sinta cheiro de gente. Tá bom? Eita coisa boa! Cada aula, cada encontro, informações que deixam a gente aquecida. Então, comece, coloca novamente o slide 2, tá aí. Comecem disparando 10 mulheres. Você precisa ouvir 10. E lá você vai receber no seu PV todo o descritivo de passo a passo de como você precisa entregar essa redação. Fica tranquila, porque é coisa simples, gente, simples, tá? E tudo pode ser online também, entrega por PDF, que a gente vai dar início.
Então, eu tenho certeza que Deus já colocou 10 mulheres no coração de vocês aí. Tem uma pergunta que já me fizeram, porque eu já soltei essa história das 10 mais. As 10 mais tem que ser 10 mulheres improváveis? Não. Tem que ser mulheres da sua rede. É muito importante. Lembra da aula de hoje. Eu vou fazer social. Eu sou socialmente pronta para tocar na minha tia, na minha mãe, na minha avó, na minha vizinha. Eu estou com um carro plotado, né? Rede Casa Rosa, Piauí. Vou até fazer uma foto para vocês amanhã. E a minha vizinha mandou mensagem para mim, sem saber. Oi, tudo bem? Estou muito animada com esse projeto. Quero fazer parte. Vi o carro aqui no estacionamento do condomínio. Eu botei vizinha. E ela já entrou. Eu acho que ela está aqui na aula, então ela está lá no grupo. Ela já está fazendo parte, é uma psicóloga também que vai estar conosco na liderança, tá? Estou muito feliz com tudo que está acontecendo desde já. Deus abençoe poderosamente cada uma de vocês, na sua cidade. Deus é Deus de perto, Deus é Deus de longe. E se preparem. Foi para um tempo como esse. Não temas. Seja forte e corajosa. Foi o Senhor que te levantou. Agora é a hora de você colocar a voz nesse seu chamado. As 10 mulheres já existem, elas já estão esperando você. Não sou eu, não é a amiga do lado que vai tocar. Deus está dizendo, é contigo. É contigo. A cura que elas precisam está em você. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amém, amém. Coisa linda, meu Deus. Deus abençoe, queridos. Aguardem aí, ó. E quando surgir o outdoor em Teresina, por favor, faz aquele fotão, hein? E surgir na sua cidade também. A gente chegou, foi chegando. E Rede Casa Rosa, gente, tem marcha ré não, viu? É só pra frente. Bora avançar. Um beijo. Liga esse áudio aí, deixa eu ouvir vocês. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Mais apaixonada. Amém. Ansiosa. Aula maravilhosa. Glória a Deus. Show. Olha, amanhã eu vou compartilhar essa aula e a gente manda para as amigas, tá bom? Aleluia. Glória a Deus. Bora embora. Glória a Deus. Beijo, mulher. Eita, glória. Boa noite. Glória a Deus. Mulherão. Boa noite. Boa noite. Boa noite.